Também para um outro jogador do eixo da defesa do Benfica, este com futuro incerto, Marco Silva conta com António Silva e espera mantê-lo no plantel. Apesar das notícias que dão conta de uma eventual saída para o Milan, o jornal Record escreve que não há qualquer acordo do central com o novo clube de Ruben Amorim. No Benfica, ainda há a convicção de que António Silva vai renovar o contrato que expira no próximo ano. Marco Silva está muito satisfeito com o que tem visto nos primeiros dias de trabalho e conta com um jogador de 22 anos. António Silva quer garantias de que vai ser fundamental no Benfica, mesmo com a contratação de Langley para substituto de Nico Otamendi. Nem sempre é fácil, Zé, aos treinadores darem esta garantia, porque a época é longa e, enfim, vai mudando em função de várias circunstâncias. Achas que neste momento o cenário mais provável será mesmo a saída de António Silva? Acho que o Benfica vai fazer um grande esforço para manter António Silva, vai-lhe propor um contrato que muito provavelmente não será irrecusável, pelos vistos, e até agora ele tem resistido. Mas eu acho que o Benfica vai voltar à carga conjugadamente com as diligências do próprio treinador, que tenta incutir em António Silva a confiança que ele parece ter perdido nos últimos anos em relação ao reconhecimento das suas qualidades. Isso ficou muito patente na entrevista que ele deu. Pareceu alguém que não estava muito bem resolvido no Benfica em termos de amor próprio, vamos dizer assim. Eu creio que, se por acaso esse aspecto for a tempo de ser trabalhado e existir uma proposta que acompanhe esse envolvimento do Benfica e a grande vontade que o Benfica tem na sua continuidade, talvez que haja a possibilidade de António Silva continuar, porque, repara, o Benfica tem a faca e o queijo na mão deste ponto de vista, quer dizer, até pode optar pelo rendimento do atleta durante um ano, sabendo que vai perdê-lo a custo zero. Isso já aconteceu em vários clubes, não foi só no Benfica. Não é a melhor forma de gerir a situação, mas também queria dizer isto. Se por acaso houver propostas na casa dos 20 milhões para António Silva, não sei até que ponto é que o Benfica não irá ponderar mesmo a alternativa de forçar a sua continuidade mesmo sem renovação. Eu acho que aquilo que o Benfica pretende fazer neste momento, com o treinador a ser uma parte muito importante neste processo, é tentar convencer António Silva de que tem perfil de capitão, de que é um jogador muito importante para o Benfica, que Otamendi saiu e há ali um espaço em aberto em termos de liderança, mesmo considerando a entrada de Langley, que eu já disse, que obviamente é um jogador muito maduro, um jogador muito experiente, muito testado, já passou por muito lado, é um jogador de grande qualidade, nem sempre como líder da defesa. Portanto, desse ponto de vista, eu creio que, por exemplo, em termos de liderança em campo também, até porque é um jogador que acaba de chegar e não tem talvez essas características. António Silva é, sem dúvida nenhuma, o jogador talvez mais elegível para a abraçadeira de capitão do Benfica, para suceder Otamendi como número 1. E desse ponto de vista, o Benfica tem aqui alguns trunfos para colocar em cima da mesa. Agora, se isso é suficiente para convencer António Silva, não sei. Mas não tenho dúvida nenhuma que o Benfica tem muita vontade de que António Silva continue e de que António Silva, obviamente, renove, não é? No sentido de assegurar esse investimento e não correr o risco de o perder a custo zero na próxima época. Se, entretanto, chegar a uma proposta maluca do Milan, muito acima dos 30 ou coisa que o valha, aí o Benfica terá que ponderar o que é que vai efetivamente fazer. Se ele mostrar grande vontade em sair, continuar a ser muito resistente às tentativas do Benfica, e o Benfica perceber que pode fazer bom dinheiro por ele, aí outra conversa será, obviamente, aquela que se vai colocar. Mas eu acho que a prioridade do Benfica neste momento é manter António Silva, Tomás Araújo com Langley. Sendo Pedro que já fez e já agora como quarto central, o miúdo que acabou de ser contratado, o Gabriel Índio. Sendo certo que o Benfica já fez esta proposta de renovação, António Silva ainda não renovou, até disse recentemente numa entrevista que não sabia se ia renovar. O Benfica pode ficar aqui neste impasse, pode ficar refém do jogador e de alguma maneira não tomar nenhuma posição? Como é que achas que se deve gerir um dossiê desta natureza? A partir de agora pode, porque tem mais um jogador. Acho que já ficou claro que o Benfica, no mínimo, precisa do António para uma ou duas eliminatórias da Liga Europa. E, portanto, isto reconhecido ali com o início de agosto. Entre os jogos que há ainda no mês de julho e depois a terceira pré-eliminatória, estamos a falar do início de agosto. E não havendo o Tomás, porque está na seleção,
com a chegada agora do Langlais, com o miúdo do Índio poder apenas jogar a partir da terceira pré-eliminatória, creio que resulta claro que o António vai jogar. Agora, outra questão é quando eu ouço o António quer garantias que vai jogar. Isso ninguém tem. Claro. Sim. Ninguém tem, nem ninguém pode ter, não há nenhum treinador que assegure. Pode dizer, vai jogar, mas depois é o treino que fala com o treinador. Não há cá treino e os jogos, que há jogadores que são muito dos jogos, não é? E eu percebo que o Benfica queira renovar. Eu já aqui o defendi, o Benfica apresentou-lhe uma grande proposta financeira. Se pode subir, eu acho que pode subir ainda 200 ou 300 mil euros ano, acho que sim. Até como termo de comparação. Sim, o jogador considera essa proposta baixa, não é? Já demos aqui. Pois, e está no seu direito de considerar baixo, e que pode ganhar muito mais. Tem-se lido muito sobre o Milan. Eu estou em crer que se chegar a tal proposta de 20 milhões de euros, tem falado que o Benfica vende, porque não quer, se ele não renovar, porque não quer correr o risco de entrar no último ano. E com 20 milhões de euros vai buscar um jogador da mesma dimensão e se calhar com um perfil diferente em face daquilo que foram as suas aquisições até agora. E portanto acho que é um processo para ir acompanhando e digo mais, mesmo uma eventual renovação de António Silva não apaga nada em relação ao mercado, porque uma coisa é a renovação, outra coisa será o mercado, embora o Benfica aí já ficasse mais tranquilo para pedir uma verba superior. Agora, não há treinador nenhum no mundo que se preze, Marco Silva à cabeça, porque neste caso estamos a falar, que possa garantir a nenhum jogador que é o António mais 10 ou o Tomás e mais 10. Ninguém pode garantir isso. Não estava a ser correto com os outros. E eu acho que o António percebe isso melhor do que ninguém. E não podendo haver essa garantia, Gonçalo, o mais expectável é que o jogador procure uma solução para o futuro. Achas que ele próprio vai forçar uma situação em que fique no Benfica, enfim, jogar aquilo que for possível jogar e depois ficar com o passe na mão? O que é que te parece? O António tem uma grande vantagem se ficar no Benfica, que é não ter ido ao Mundial. Ou seja, é pior para uma saída, mas é melhor porque chega mais cedo, vai ser ele na pré-temporada a trabalhar com o Langlais e, portanto, será ele, em teoria, a iniciar a época. Esta questão que o Pedro levantava aqui, de os treinadores não podem prometer que vão jogar, mas os próprios jogadores sentem as expectativas que existem. Ninguém está a pensar que o Langlais chega para ser suplente, não é? E, portanto, aqueles que na expectativa são para ser titulares têm aqui um crédito maior e, portanto, ok, falhaste uma vez, mas eu vou-te dar uma segunda vida. Falhaste ali outra meia, eu vou-te dar uma terceira vida. E isto acontece. E os jogadores também sentem essa expectativa. Agora, obviamente, não há nenhum treinador que possa dizer vai jogar sempre independentemente da performance. Os jogadores sabem isso. E não é só no jogo, é no treino também. É que às vezes nós achamos que é só no jogo. Depois no treino é amarrar a burra. Não acontece, certeza absoluta. Portanto, mas o sentir o pulso, e por isso é que acho que foi o Mário a semana passada falar aqui das conversas individualizadas, aí na expectativa que o jogador sente ou não, que se vai ser aposta contínua ou não. Agora, ele tem a vantagem de ficar, mas não renovando tem esse handicap, e nós não podemos negar que é um handicap. Ora, se ele não renovar, eu não acredito que o Benfica não vá contratar um central a pensar no futuro. Ora, se vem um central a pensar no futuro, é mais um para fazer concorrência ao Tomás Araújo e ao António. Portanto, o António a ficar corre o risco de ser suplente, se calhar mais vezes do que a época passada. E ele também não quer isso. E, portanto, se não renovar, eu acredito sinceramente que é mesmo para sair. E assim sendo, acho que vai acabar por ser um final de linha. Se esta, não é um braço de ferro, mas se esta questão não ficar resolvida da renovação, vai ficar claro que o António vai perder espaço. E depois, eu acho que, e falámos algumas vezes aqui a questão da braçadeira, que podia ser um engodo, digamos assim, ou uma cerejinha, uma cenoura para o António, e era um plus. Eu confesso que, vendo de fora, não olho para o António Silva com o perfil certo para ser capitão. Mais rapidamente, se calhar, um Orsnes agarrava, que já tem 4 ou 5 anos, já nem sei, de Benfica, e agarrava e é capitão. Não vejo o António com esse perfil. Porque eu não sei qual é que é, e vocês poderem me usar. Ele já foi capitão do Benfica. Sim, mas eu não vendo de fora, atenção, e posso ficar surpreendido se fosse, mas vendo de fora não acho que ele tenha aquele perfil, não consigo ver. Mas
Eu não sei se no Benfica está, eu acho que até não está, não é? Vocês vão-me ajudar. A questão da antiguidade. Eu acho que não está instalado. Mas às vezes- Há clubes senhores que não. Pronto. Não, mas eu acho que... Deixa-me só dizer. Capitães, sim. Eu por acaso acho... No logo de capitães, sim. Se a questão Sim. da antiguidade Mas fosse o Otamendi contemplada, foi o capitão do Otamendi nunca teria Benfica, sido sim. Não, mas eu por acaso até acho que o praticamente desse facto ciclo. da braçadeira ir para António Silva é toda a mensagem que tu passas à estrutura, aos escalões de formação, a toda a gente, que quem começa de pequenino pode chegar ali. Oh, Mário, e portanto mas isso- há essa mas mensagem então, eu também que é percebo passada. isso, mas então, deixa-me juntar àquilo que tu disseste há pouco. Disseste que Rui Costa, e eu concordo contigo, disparou nas contratações, sim. mas há uma coisa que também fez. Disparou na formação. E disse que não havia ninguém preparado para. Mas eu vou Ou dizer, seja, mas eu digo-te uma todos coisa. aqueles que estavam ali à Mas, espera Gonçalo, de já sabem que não Gonçalo, tem mas hipótese. também te digo uma coisa, a culpa não é dos jogadores que estão na formação, a culpa é de quem está a gerir a formação, a culpa é de quem está a treinar a formação. Calma, não me venham dizer que são os jogadores. Repara, qualquer miúdo agora, o Benfica, o Sporting e o Porto, a sambar com os miúdos todos que andam aí. E depois, Braga, claro, chegam ao fim, e o Braga também, chegam ao fim de cada época, têm que dispensar dezenas de miúdos que se calhar saem dali de coração partido e depois acabam por brilhar num clube rival que os foi buscar. Muitas E, vezes portanto, tem a ver com a convicção isto não dos é treinadores. fácil, isto não é fácil. Não tem a ver só com a competência Quando a técnica formação, dos jogadores. eu não acho que a formação do Porto esteja super, apesar de ter ganho os tais campeonatos nacionais, mas isso é um sinal. Mas também, quando o Rui Costa diz isto, significa que se calhar é preciso mexer. E ele tinha mexido no Seixal e tinha mexido também no aspecto da formação. Se calhar é preciso voltar a mexer outra Eu vez. percebo o que dizes, mas por vezes, mesmo que de um ponto de vista da formação tudo esteja a ser muito bem trabalhado, há fornadas de jogadores que, se calhar aqueles que são muito bons, têm o caminho tapado porque têm dois ainda melhores do que ele Também, à mas frente. E, Gonçalo, portanto, esses têm porta Gonçalo, fechada. aquilo que nos venderam o ano passado foi com o Sub-17. Ninguém sabia daqueles Sub-17 que foram campeões do mundo, Sim, porque sim. os outros, as atenções estavam nos outros. E afinal, aqueles é que foram campeões do mundo. Portanto, eu continuo a achar sempre que a culpa nunca será do jogador, será dos métodos de trabalho que estão a dar aos jogadores e dos treinadores da formação. Não morre Eu solteiro. fiquei surpreendido com essa declaração do Rui Costa, devo dizer. Fiquei Tu e surpreendido. Eu acho que ele está subjacente a uma análise feita pelo Marco, não pode ser de outra maneira, mas quero lembrar que estão 12 em estágio da formação do Benfica e não estão a contar com o António. Estou 12 jogadores da formação. Ao ouvirem aquilo, o que é que pensarão? Pois é isso. Quer dizer, caramba, o Banjaki não pode ser um dos dois laterais direitos do Benfica, o Neto não pode ser um dos dois laterais esquerdos do Benfica. Muito surpreendido. Mas ainda relativamente, Mário, a António Silva, achas que se não quiser renovar com o Benfica deve estar disponível para o deixar ficar e sair a custo zero? Olha, eu muito sinceramente, em relação ao António Silva, eu tenho mixed feelings. E por uma razão muito simples, porque aquela entrevista que ele dá, parece que há ali um certo rancor. A entrevista que ele deu. Depois, determinadas coisas que ele diz, também o facto de culpar o António, a culpa é sempre do António, também não gostei de ouvir dizer aquilo, porque as coisas também não são bem assim. O jogador está a aceitar a crítica, quando fez boas exibições foi elogiado, quando faz mal é criticado. E depois há aqui uma situação que é, o António Silva, tudo o que tem ou tudo o que é, deve ao Benfica. Isso quer queiram, quer não, veio da formação, fez o seu caminho, chegou à equipa principal até mais cedo do que aquilo que se esperava, afirmou-se na equipa principal, podia ter saído para outros clubes por muito dinheiro, podia. Viu os amigos, viu o João Neves sair e ser campeão europeu, viu o Gonçalo Ramos sair para o PSG e ser bicampeão europeu também, e portanto eu acho que isso aí também pode estar a afetar de certa forma, porque depois é assim, tu ganhas 10, mas se estivesses lá fora estavas a ganhar 30 ou 40. E isso também parece que não dá aqui também tem um peso. Custa-me a crer que António Silva que queira sair do Benfica sem deixar nada. Ou seja, sem que o Benfica seja ressarcido pela sua venda. E isso seria muito mau até para Rui Costa. Nós já vimos jogadores que foram até ao final de contrato e saíram. O Futebol Clube do Porto teve 2 ou 3 casos assim parecidos e os presidentes foram muito criticados. Portanto, este é um problema que pode rebentar no final da temporada nas mãos de Rui Costa. Se os resultados esportivos não forem bons e um dos jogadores, como António Silva, da formação, vindo da formação a sair a custo zero, será mais um foco de estabilidade e de confusão e uma Assembleia Geral, se calhar ainda mais quente do que esta. Isto significa o quê? Significa que o Benfica vai ter que resolver este problema, seja por 20 milhões, que eu acho que é pouco, mas se calhar é aquilo que António Silva vale agora, mas é um jogador ainda jovem, portanto ainda pode projetar a sua carreira,
porque vai ter que resolver esta situação. O facto de António Silva ficar sem renovar, vamos depois ver como é que o Benfica vai lidar com isto. Vai encostá-lo? Vai deixá-lo jogar? Deixa de investir? Vai contratar jogadores que depois não os mete a jogar para estar a jogar este que sabe de antemão que se vai embora? Isto depois gera aqui uma série de situações e, portanto, eu quero acreditar que isto ficará resolvido, se calhar o mais cedo possível, porque o Benfica tem que resolver isto rapidamente. Eu acho que há aqui duas situações a considerar. Uma é o que é que se passou nos últimos dias entre o Benfica, Marco Silva e António Silva. Ou seja, poderá ter havido uma evolução nessa situação. E nem vou fazer qualquer link com a presença dele ontem na finalíssima da Liga de Futsal. Estavam lá vários jogadores do Benfica, mas ele era um deles. Quer dizer, vale o que vale. Quer dizer, isto não há garantido coisa nenhuma. Pavlidis também se tem falado que o mercado o requisita e também lá está. Eu não nego o benfiquismo do António Silva. Sim, acho que o António Silva é um benfiquista. O que eu quero dizer com isto é que eu acho que há duas situações aqui que são polos opostos. Partindo do pressuposto... Agora estamos a ver essas imagens, Zé, estavas a realçar. Certo. Partindo do pressuposto... Ele estava ao lado do Tiago Oveia. Partindo do pressuposto que Ruben Amorim estará interessado em António Silva, vamos dar isso como adquirido, que o Milan está interessado nele, é obviamente qualquer coisa que tem uma grande atratividade. Quer dizer, António Silva, depois da sua carreira não ter evoluído de acordo com aquilo que prometeu nos primeiros anos e até ter alguns, como tu disseste, ressentimentos, eu não diria tanto, mas pelo menos há ali qualquer coisa que não está completamente resolvida do ponto de vista afetivo, emocional, o facto de ele achar que não é suficientemente reconhecido. Isso muitas vezes também tem a ver com o perfil do jogador. Há jogadores assim, quer dizer, não sei se é o caso dele, mas há jogadores assim, que são mais mimados, precisam de mais mimo, que veem mais fantasmas do que os outros, não sei. O que eu sei é que nos últimos 2 anos a carreira de António Silva não terá evoluído na proporção daquilo que prometeu nos primeiros anos. Ele chegou muito cedo à equipa principal do Benfica. Ele ainda é um jogador bastante jovem, apesar de já ter muitos quilómetros acumulados. Presenças em fases finais de grandes competições, a seleção, etc. E, portanto, digamos que o facto disso poder pesar na sua tomada de posição, recusando até uma proposta bastante interessante do Benfica, sendo que eu estou convencido que o Benfica lhe vai fazer outra proposta melhorada, vamos dizer assim, pode ter a ver também com o facto de ele perceber, por exemplo, em Milão há um treinador português que está interessado nele e seguramente vem uma boa proposta e vamos ver, olhando abstratamente para a hipótese de António Silva e para o Milan, eu acho que é um passo fantástico na carreira dele. Sim. Não podemos negar isso. Agora, eu acho que 20 milhões, quer dizer, em função daquilo que tem sido o rendimento dele nos últimos 2 anos, em função daquilo que tem sido o rendimento dele nos últimos 2 anos, poderá levar o Benfica a pensar que, mais vale, se ele quer ir, não quer renovar, para o ano vamos ficar sem ele e não vemos nada. Pode ser a única vamos vendê-lo por 20 milhões. Retorno. Embora eu ache que mesmo sem a tal evolução que se esperava da carreira de António Silva, considerando a idade e o potencial e a qualidade que ele tem, eu acho que o Benfica podia fazer um pouco mais em termos de transferência. Já não vou falar nos 60 milhões que o Benfica queria aqui há 2 anos, esse tempo já passou, pelo menos por enquanto, essa tal cláusula de 60 milhões, o Benfica fazer um desconto de 40%, mas é diferente de fazer um desconto de 80%, não é? A outra hipótese é Marco Silva estar a trabalhar conjugadamente com o Benfica no sentido de convencer António Silva que ele pode ser muito importante para o clube. E eu acho que a braçadeira de capitão, não sendo uma coisa decisiva, é uma coisa que tem o seu peso, porque estamos a falar de um clube como é o Benfica, não é? Muito bem, vamos continuar a olhar para o Benfica, que já está a trabalhar desde o passado dia 25 e Marco Silva está a puxar pelos jogadores que só deverão folgar no fim de semana. A nova equipa técnica ainda não completou a primeira semana de trabalho no Seixal, mas a intensidade já se faz sentir no grupo. Para já, não vai haver dias de descanso até ao próximo fim de semana. O Jornal Record avança que as sessões são cada vez mais exigentes, com os treinos bidiários prestes a arrancar. Marco Silva tem combinado trabalho com bola, ginásio e muita corrida numa pré-época marcada pela atenção ao detalhe. Este período pode ser decisivo para muitos jogadores, até porque são vários os que querem convencer o treinador de que merecem um lugar no grupo. Há aqui, Gonçalo, este destaque para a parte física e não só, o facto de estarem a ter um trabalho muito intenso
os jogadores. Isto é um pouco o Marco Silva também aqui a tentar recuperar o tempo perdido e de alguma forma também ambientar-se o mais rapidamente possível a este grupo de jogadores que é novo para ele? Sim, e não no sentido de que o tempo perdido é tempo perdido, isto iria sempre acontecer. E, portanto, mais semana para a frente, ou 2 semanas para a frente, ou 2 semanas para trás, o tipo de trabalho seria sempre o mesmo. E, portanto, na pré-temporada, e essa é uma reflexão que os treinadores sabem, que é cada vez mais importante. Porque... Se calhar também não me expressei bem. A questão é que quando há uma continuidade do treinador com o grupo, se calhar já não há necessidade de algum tipo de trabalho. Aqui é tudo novo, não é? Eu referi-me falaste muito no adquirir aqui algumas competências físicas, digamos assim. Na pré-temporada acontece muito e, portanto, trazer aqui algum arcabouço. Não tem que ser como antigamente, que era colocar o pé no acelerador na pré-temporada e depois ir soltando, mas... Há ganhos. Agora, aqui o tema é, e por isso é que eu estava a responder relativamente a isso, em função dos jogos e da densidade competitiva que existe ao longo da temporada, quando chega um treinador novo, a pré-temporada é fundamental, porque é quando tu consegues colocar as tuas ideias com um bocadinho mais de calma. Durante a época tem que ser a acelerar e, portanto, tens ali meia dúzia de minutos em que, olha, agora vamos trabalhar isto. É um bocado à pressa, às vezes cola, outras vezes não cola, mas é assim que tem que ser. Na pré-temporada não há dúvida de que as coisas são coladas, não é uma colada cuspa, é colado com cola a sério em função das ideias e do modelo de jogo. Por isso é que é tão difícil e por isso é que é tão recordado tantas vezes que o mercado de transferências, e não é só no mercado português, estar tanto tempo aberto dificulta muito, porque repara, podem chegar 3 ou 4 ou 5 jogadores fundamentais e de repente já começaste a temporada e eles estão a chegar. E portanto todo o trabalho que tiveste de minúcia, como tu dizias, foi com os outros, não foram com este. E portanto este vai ter que requerer mais tempo. Portanto é a vida de treinador, é mesmo assim. Mas o trabalho de pré-temporada acho mesmo que é fundamental para qualquer treinador ter uma vida muito mais descansada e tranquila ao longo da época. Agora, há coisas que não são controláveis e aquilo que não se pode controlar são os jogadores a chegar a conta-gotas. Achas que neste momento, Pedro, já terá Marco Silva aqui um pouco um esboço do que é que vai ser a equipa da próxima época? Acho que é cedo. Pode ter as suas ideias. Ele atravessou-se com o Sudakov, por exemplo. Eu estou doido para ver o Sudakov a jogar. Quer perceber qual é o impacto dele no rendimento esportivo do jogador ucraniano? E onde vai jogar? Onde vai jogar? Pode jogar numa posição, que é onde ele rende. E portanto isso requer uma adaptação ou uma readaptação do Rafa. E se calhar é bem-vinda por parte do Benfica. Isso vai acontecer. Porque o Benfica não tem muitas alas. Agora só tem o Bruma disponível. Parece que ele não pode jogar os 2 primeiros jogos a cumprir castigo. Agora. Eu acho aperta com os jogadores. Pois aperta, como é que era a música? Aperta com eles. Quer dizer, que coitadinhos, fazem 2 treinos por dia. Que dificuldade que é isto para um profissional de futebol. Estão eles, treinar todos os dias e jogar, e começar a jogar e fazer parte das opções do treinador, e antes de ir das primeiras decisões de Marco Silva que vão ter que surgir, porque tem um plantel de 30, 12 são da formação e alguns vão ter que sair, e depois vão chegando os jogadores do Mundial, e agora chegou o Langlais, passa a 31, e depois vai chegar o Ala, que vai chegar esta semana, 32, e ele vai ter que começar a tomar decisões, e portanto é bom que deem à perna, aperta com eles. Mas isto é o normal da pré-temporada, não é porque seja mais esforço físico ou deixar de... Porque hoje em dia os treinos são todos com bola, não é como antigamente, vamos lá para a praia correr, agora vamos subir o primeiro, o segundo e o terceiro anel aos saltinhos. A praia já deu muito que falar aqui, não é? E praia faz parte às vezes de recuperação. Sendo uma escolha, mas há treinadores na pré-época aumentou as cargas, é normal que assim seja. Agora, se tem sessões bidiárias, ainda bem, e há quem dê tridiárias. Bidiária na pré-época Ainda vamos voltar a este tema também.